Olá, eu sou o professor Luiz Felipe Osório e esse é o programa Saber Direito Responde. Ao longo da semana, foram ministradas aulas sobre a teoria geral das organizações internacionais e, mais especificamente, sobre a ONU. Dúvidas se levantaram em relação a essas questões, em relação a essa matéria. E essas dúvidas serão colocadas aqui pelos estudantes presentes no programa. Esta é a Fernanda, este é o Maílson e esta é a Flávia. Muito bem, tendo em vista a dúvida dos estudantes, a intenção é proporcionar o saneamento dessas questões e um debate entre alunos e professores. Vamos começar com a questão da Fernanda. Qual a diferença entre as organizações internacionais e a ONU? Essa pergunta, que é uma pergunta básica, mas fundamental, ela precisa ser respondida de maneira objetiva. As organizações internacionais são um gênero, são um grande universo. Elas compõem uma gama de diversas espécies das quais a ONU faz parte. Logo, as organizações internacionais são um gênero e a ONU é uma espécie. Conforme eu tratei ao longo das aulas, a ONU, apesar de toda a sua importância e sua representatividade no cenário internacional, ela constitui nada mais do que uma organização internacional, com suas peculiaridades, com suas particularidades que envolvem o seu histórico, seu funcionamento e a sua estrutura. Porém, ela não se destaca de maneira essencial quanto a outras organizações internacionais. Conforme eu enfatizei, ela não é um superestado, ela não é um ente central dotado do poder de hierarquia, do poder de coerção dentro desse universo, ela somente é uma organização internacional dentro desse amplo universo. Eu queria entender por que o surgimento da ONU é considerado inserido na hegemonia estadunidense. Essa é uma ótima questão. O que acontece? Quando nós traçamos um panorama, um histórico da formação da ONU, nós percebemos que a ONU é produto daquelas relações sociais concretas que se estabelecem a partir do pós-1945. E esse contexto é um contexto no qual os Estados Unidos saem fortalecidos do conflito mundial. Eles saem numa posição considerada hegemônica, uma vez que a preponderância militar é tão grande que ela, inclusive, é reconhecida pelos seus pares. Os outros estados consentem com o poderio e com a hegemonia estadunidense. E, a partir desse momento, os Estados Unidos consolidam uma configuração política que se configura no campo das práticas e no campo institucional. No campo das práticas, nós podemos citar aqui a colocação do dólar como epicentro do sistema monetário financeiro internacional. Podemos citar as diversas bases navais que existem pelos 4 cantos do globo. Assim como, em relação à institucionalidade, podemos citar o tripé sob o qual a ONU se estrutura. Esse tripé envolve, do ponto de vista militar, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Sob o ponto de vista econômico, envolve não apenas o Fundo Monetário Internacional, o FMI, como também o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, popularmente conhecido como Banco Mundial, além de acordos na área comercial, que inicialmente se consolidavam em torno do GATT, agora já estão em torno da OMC, a Organização Mundial do Comércio. E a ONU entra nessa dinâmica como o vetor político. É a partir da ONU que se tenta estabelecer a paz e a estabilidade internacional nos moldes estadunidenses. Ou seja, a própria estrutura da ONU já denuncia a assimetria das relações internacionais que envolvem esse período da história. Existe alguma espécie de autoridade, hierarquia entre os países que compõem as organizações internacionais? Veja, a pergunta da Flávia é uma pergunta muito interessante. No cenário internacional, diferentemente do que ocorre dentro do direito interno, não existe um órgão central dotado do monopólio do poder de coerção. Aqui no direito interno, nós percebemos que o Estado detém o monopólio do poder de coerção e impõe a sua vontade sobre os destinatários da norma jurídica, ou seja, sobre os indivíduos, todos aqueles que são vassalos perante o grande sucerano estatal.
Acontece que, no direito internacional, a dinâmica é distinta, ela não é centralizada, ela não se rege pela hierarquia. Ela se rege muito mais pela coordenação. A relação ela não é verticalizada, mas sim horizontalizada. Essa grande diferença entre a seara interna e a seara internacional leva o direito internacional a ser compreendido de uma maneira equivocada. Muitas vezes, Flávio, essa compreensão sobre o direito internacional acaba maculando a sua real essência. Porque no cenário internacional, o direito internacional sim é descentralizado e assim o precisa ser. É somente nessa organização múltipla de unidades políticas é que o direito internacional pode funcionar enquanto tal. É que o direito internacional atende muito bem às demandas das relações sociais envolvidas dentro desse âmbito. É por causa dessa estrutura que se rege pela coordenação, que não tem concentrado o monopólio do poder de coerção em um ente ou uma organização específica, que permite que as relações capitalistas possam se expandir e perpassar todos os países do cenário internacional. Logo, ter em mente essa distinção é fundamental e é o primeiro passo para uma compreensão ampla e crítica sobre o direito internacional. Professor, e diante de tudo isso, a ONU ela alcançou o propósito para o qual ela foi criada? Veja, Fernanda e telespectadores, falar do propósito da Organização das Nações Unidas é falar de um objetivo, de um escopo deveras amplo e muitas vezes impossível de ser alcançado. Nós estudamos aqui, na teoria geral das organizações internacionais, que toda organização internacional tem um objetivo, uma finalidade específica. No caso da ONU, que é uma organização internacional de cunho político, o objetivo dela é garantir a paz e a segurança internacional. Nós devemos nos perguntar, efetivamente, paz para quem e segurança para quem. São conceitos que são muito amplos e difíceis de ser concretizados. Então, ter em mente que a ONU alcançou os seus propósitos talvez seja uma tarefa até mesmo utópica, ainda que seja uma tarefa necessária. Ela trata dessas questões, porém esperar que essas questões sejam plenamente sanadas é esperar um horizonte completamente diferente daquele que nós vivemos. Logo, falar em saneamento do objeto ou do objetivo, garantir a paz e a segurança internacional, na atualidade está muito distante disso. O que nós percebemos é que a ONU tem uma atuação cada vez mais protagonística, porém o cenário internacional goza cada vez mais de uma miséria, de um horror, de tragédias, de crises e de guerras. Então a gente tem que ter em mente qual é o caminho que a ONU vem tomando e qual que é o seu real efeito dentro dessa dinâmica. De que forma é classificado um Estado inimigo no âmbito das Nações Unidas? Veja, Mailson, essa questão é uma questão que remete aos dispositivos finais da Carta da ONU. O que acontece? No período do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, as relações ainda estavam muito tensionadas. Era um contexto de recém-fim da guerra, recém-finalização da guerra. Então, as rivalidades ainda estavam muito presentes, muito afloradas. Naquele momento em que os aliados venceram os países do eixo, havia toda uma preocupação em cuidar e cercar os estados inimigos para que eles não fomentassem novamente conflitos, assim como ocorreu no intervalo da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. A intenção era evitar um novo contexto como aquele do entre-guerras. E nessa tentativa de evitar um contexto parecido, a ONU carrega em si esse vício, essa noção de que há estados que são inimigos, há estados que não pertencem à coalizão aliada. Só que essa noção, com o tempo, ela veio perdendo sentido. Hoje em dia, se a Organização das Nações Unidas tem como propósito fomentar a paz, a segurança e a cooperação internacional, não faz sentido nenhum falar em estados inimigos. Na verdade, todos os estados têm que ser considerados aliados, uma vez que
a esmagadora maioria dos Estados-nação fazem parte das Nações Unidas. Se eles são Estados-membros, é porque eles têm uma vontade, um interesse comum. Então, falar em Estados inimigos, hoje em dia, perde completamente o sentido. E mesmo naquele contexto, também perdeu rapidamente. A partir do momento em que os outrora inimigos, Japão e Alemanha, se recuperaram economicamente das catástrofes da guerra, né, em processos econômicos conhecidos como milagres, né, países que foram incentivados e desenvolvidos a convite, essa noção perdeu completamente, porque a Alemanha e Japão, a partir do momento em que se reergueram economicamente, foram reincorporados à sistemática internacional, deixando de ser inimigos para ser parceiros estratégicos. Quais são os principais objetivos do Conselho de Tutela e se esses objetivos tiveram algum resultado efetivo? A pergunta da Flávia tem muita pertinência, porque o Conselho de Tutela é aquele vizinho incômodo dentro da casa da ONU. O que significa isso? A ONU, conforme eu falei, tem um rol muito restrito de órgãos, que se limitam a 6, né? Apesar de toda a amplitude da hierarquia da arquitetura do sistema ONU, os órgãos são apenas 6. E esses órgãos, Flávio, são aqueles já listados aqui, que estão presentes no artigo 7º da Carta da ONU. A Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado-Geral e o Conselho de Tutela. Só que o Conselho de Tutela, assim como o conceito de Estados inimigos, ele veio perdendo sentido ao longo dos anos. Se no pós-Segunda Guerra Mundial havia sentido em falar em tutela, em mandato de países desenvolvidos sobre colônias ou países pleiteantes à descolonização, a partir desse momento, a partir da onda de descolonização, não se faz mais sentido falar em Conselho de Tutela. Logo, perdendo seu objeto, o Conselho, em 94, teve suas atividades suspensas. Muito bem, agora eu vou chamar o intervalo e eu convido a vocês para assistir o próximo bloco, que começará em instantes. Olá, estamos de volta para continuar a responder às dúvidas apresentadas pelos alunos. Agora, vamos continuar com a Fernanda. Professor, a ONU possui um território próprio? Veja, Fernanda, a pergunta ela se encaixa muito bem no conteúdo exposto aqui na aula. Essa é uma questão muito capciosa. O que acontece? Toda organização internacional tem, pelo menos, uma sede. Isso faz parte das regras gerais das organizações internacionais que foram expostas aqui na aula sobre teoria geral. Partindo desse pressuposto que toda organização tem pelo menos uma sede, nós temos que ter em mente que sede de organização internacional não é a mesma coisa que território de um Estado-nação. Logo, as organizações internacionais não têm território. Tanto que uma das questões levantadas durante a aula foi a possibilidade da concessão de asilo político em organizações internacionais. Tendo em vista a premissa de que organizações internacionais não têm território, fica impossível uma organização internacional conceder o asilo político, porque ela não pode conceder nem o asilo político diplomático, que é uma fase transitória entre o pedido e o asilo político territorial, muito menos o territorial. Uma vez que não há território, não faz sentido sequer esperar, sequer fazer a transição, muito menos efetivar o asilo político internacional. Portanto, Fernanda, as organizações internacionais não têm território, em geral. A ONU, também notadamente, não se encaixa, não está dentro dessa lógica. Portanto, não tem território, ok? Os países que não são membros da ONU, mas que se encontram em conflito, eles podem solicitar a ajuda dessa organização? Maílson, a resposta para a sua pergunta é sim, eles podem sim. O que acontece? A ONU, ela não apenas se arroga, como ela exerce competências que muitas vezes extrapolam os Estados-membros, o rol de destinatários das suas próprias normas. Diferentemente de outras organizações internacionais que têm os seus efeitos limitados aos seus Estados-membros, a ONU
tendo em vista toda a sua amplitude, toda a sua representatividade, ela se coloca numa posição de poder influenciar outros países, de poder gerar efeitos das suas decisões em outros países. Isso significa o quê? Países que não são Estados-membros da ONU e eventualmente incorram em conflitos, podem sim recorrer ao órgão de cúpula dessa organização, que é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, ao longo de suas deliberações, tomará as medidas que considerar necessário, podendo essas medidas chegarem até a intervenção militar. Por isso, é fundamental ter em mente que a ONU, e muitas vezes, extrapola os limites dados pelo seu próprio tratado constitutivo. Por isso, Maílson, que a resposta da sua pergunta é sim. Professor, existe uma orientação jurisprudencial do TST que dá uma imunidade absoluta às organizações ou organismos internacionais. Essa imunidade absoluta, ela não priva os empregados brasileiros do acesso à justiça nas situações de lesão ao direito? Veja, Flávia, a sua pergunta vem muito a calhar nesse momento. Essa orientação jurisprudencial que você aqui mencionou é a OJ 416 da SDI 1 do TST. Essa orientação jurisprudencial, Flávia, ela vem pacificar uma questão que estava incomodando demais o judiciário brasileiro. Porque o que acontece? As organizações internacionais, quando enviam missões diplomáticas a outros países, elas recebem as imunidades próprias da função. Tanto os representantes quanto os bens daquela missão diplomática serão revestidos pelo manto da imunidade. Acontece que os atos praticados pelos representantes, eles podem ser divididos em dois, atos de império e atos de gestão. Acontece que, em relação à imunidade diplomática dos estados, houve uma relativização da imunidade à jurisdição no tocante aos atos de gestão. A ideia é que, quando se ingressou com essa ação na Justiça, que as organizações internacionais tivessem a sua imunidade diplomática equiparada à dos Estados. Acontece, Flávia e telespectadores, é que as imunidades dos Estados e das organizações internacionais têm fontes jurídicas distintas. A imunidade dos Estados está baseada no costume, e num costume específico, cuja tradução do latim pode ser entre iguais, não há jurisdição ou não há império. Esse costume, por demandar reconhecimento das partes, teve o seu conteúdo alterado ao longo do tempo. Ao contrário do que acontece com os Estados-nação, a imunidade diplomática das organizações internacionais tem como fonte jurídica os tratados internacionais. Então, todo tratado constitutivo de organização internacional traz a previsão sobre imunidade diplomática e envolve todos aqueles atos e bens relacionados ao exercício da função, não abrindo e não deixando margem para essa divisão entre atos de gestão e atos de império, ou para qualquer tipo de relativização no tocante à jurisdição ou à execução. O que o TST veio a entender é consolidação desse entendimento, uma vez previsto no tratado internacional, e uma vez esse tratado internacional ratificado e devidamente internalizado na ordem jurídica brasileira, não cabe aqui a tentativa de reverter esse tratado. Ainda, Flávio, que o fato desse entendimento ficar consolidado acabe gerando, sim, lesões a direitos individuais, como os direitos trabalhistas. E esses fatos vêm acontecendo recorrentemente. Infelizmente, o entendimento do tribunal toma essa postura, né? Uma postura que privilegia os pactos firmados internacionalmente em detrimento de direitos individuais. Como que fica o uso da força no direito internacional? Veja, Fernanda, o uso da força no direito internacional é um dos assuntos mais sensíveis que a gente pode tratar aqui. O que acontece? A partir de 1945, quando a ONU foi criada, a ONU trouxe dentro das suas especificações
uma proibição geral e irrestrita ao uso da força como meio para solucionar as controvérsias. Antes da ONU, a força, a violência, Fernanda, era sim utilizada para a solução de controvérsias. Com essa proibição geral, a ONU restringiu o uso da força. E veja, telespectadores, ela restringiu a duas situações específicas. São situações excepcionais que cabem, ou cuja avaliação, cuja autorização cabem ao Conselho de Segurança. A primeira é aquela prevista no artigo 42 da Carta da ONU, que é o uso da força em intervenção militar. E a segunda hipótese é prevista no artigo 51 da Carta da ONU, que é a legítima defesa. Ou seja, a partir de 1945, somente essas duas hipóteses de uso da força são permitidas. Maílson, por favor, a sua questão. Professor, qual a função dos órgãos pertencentes à ONU? Muito bem, Maílson. Essa questão ela demanda todo um raciocínio. De maneira a tornar a resposta um pouco mais objetiva, eu vou somente traçar linhas gerais sobre cada órgão. A Assembleia Geral é um órgão de cunho político que funciona como palco, como a caixa de ressonância das demandas internacionais. Lá são travadas as principais discussões sobre aqueles temas mais prementes do cenário internacional. No Secretariado-Geral, são tratadas as questões relativas à administração interna da ONU, ou seja, é um órgão com uma verve administrativa muito ressaltada. Por outro lado, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que também tem um cunho de órgão político, se preocupa com aqueles objetivos mais nobres da organização: desenvolvimento socioeconômico, a promoção do bem-estar em outros países. O Conselho de Tutela, conforme foi falado aqui, ele se preocupava na administração, na preparação dos estados que outrora foram colônias para ganhar tal status. Então, há toda uma preparação conduzida pelas grandes potências para que os estados que outrora foram colônias se tornassem independentes. Como hoje em dia não faz mais sentido falar isso, após as grandes ondas de descolonizações que aconteceram nas décadas de 60 e 70, esse órgão foi suspenso, teve seu funcionamento suspenso. E, por fim, o Conselho de Segurança, ele tem a competência prioritária para tratar de assuntos atinentes ao objetivo específico da ONU, que são a paz e a segurança internacionais. Logo, o Conselho de Segurança, por toda a sua formalidade, por toda a sua estrutura jurídica, se configura como um órgão de maior importância. Por fim, a Corte Internacional de Justiça difere de todos os outros por ser um órgão jurisdicional. Ela não é um órgão político, mas sim trata das questões jurídicas atinentes ao direito internacional, desenvolvendo a sua competência tanto do ponto de vista consultivo quanto do ponto de vista contencioso. Muito bem, feitas e postas os questionamentos, agora é o momento de encerrar aqui essa apresentação. Antes de mais nada, agradecendo aos estudantes aqui presentes, Fernanda, Maílson e Flávia, e agradecendo, sobretudo, à TV Justiça pelo convite. É sempre um enorme prazer e uma grande honra participar de uma televisão pública e de qualidade que se encontra na vanguarda dos grandes debates acadêmicos, sobretudo no tocante à interface entre direito e relações internacionais. Um forte abraço a todos e até breve. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.